Olá, olá! Vamos aqui para mais uma leitura da palavra. Estamos aqui estudando a palavra do Senhor, amém? A leitura de hoje, então, Provérbios capítulo 19. Vamos lá? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir. A peca quem é precipitado. Então, vamos pensar antes de falar, certo? A estultícia do homem, a estupidez do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A própria estupidez nossa acaba aplacando a ira do Senhor sobre nós. Porque às vezes nós somos estúpidos, né, a tal ponto assim de não enxergar a orientação que o Senhor está nos dando, não ouvir a voz do Senhor. E aí, no seu próprio coração, a gente acaba recebendo alguma coisa certa de negativo, né? Daquilo que você mesmo próprio está colhendo de uma certa forma. Então, a estupidez do homem acaba pervertendo o seu próprio caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração acaba se irando. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Nada fica impune aos olhos do Senhor. Como a gente já leu anteriormente, os olhos do Senhor estão em todo lugar, em todo tempo. Ele vê os maus e os bons. E aqui nada fica impune aos olhos do Senhor. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Graças a Deus. Vamos adquirir entendimento do Senhor, gente. Mesmo quando a gente estiver fraco. Senhor, me socorre. Me ajuda, né? A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Olha só, 2 vezes ele fala esse versículo, hein? Então, aquela pessoa que está sendo falsa testemunha contra você, não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Ela não ficará impune, tá? E o que profere mentiras, ele vai perecer. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Pode ser uma morte física, pode ser, mas principalmente morte espiritual, né? Aquele que não dá valor àquilo que Deus está orientando, que Deus é muito claro, né? Guarda meus mandamentos, minhas orientações e você viverá
viverá bem. Mas infelizmente ainda, né, temos pessoas que acabam ignorando essa orientação, esse conselho simples do Senhor. Acaba se amoldando com as coisas, com os preceitos que o mundo acaba oferecendo, né? Então, mais uma vez, o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Saiba educar seu filho, né, da maneira que deve ser. Às vezes precisa dar umas palmadas? Precisa. Às vezes precisa dar umas chineladinha? Precisa. É só não exagerar. É só não romper com o limite que é exposto. É saber educar dentro dos limites, de forma correta, mas nunca deixar de orientá-lo, né? De punir ele de uma certa forma, educadamente. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Ouve o conselho, gente, recebe a instrução, para de tampar os ouvidos, para de ignorar as coisas de Deus. Ouve o conselho, recebe a instrução, se alinha com o Senhor, volte para o Senhor, tá? Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Ouve o conselho, recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, se arrependa, volte para o Senhor hoje. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É aquilo que a gente também já estudou, né? A gente planeja muitas coisas, mas é o Senhor quem determina se vai ser, se não vai ser. Mas também é simples, é você planejar pedindo orientação do Senhor. E falando, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. O meu desejo é fazer isso, isso e isso. Esses são os meus planos. Se estiver de acordo com os teus desígnios, que o Senhor abençoe e que se cumpra, né? Que seja feito conforme a tua vontade, o teu querer. Amém? O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Olha que poderoso esse versículo. Quem teme ao Senhor, quem respeita ao Senhor, quem anda nos caminhos, é conduzido para a vida, tá? E ele fica satisfeito. O Senhor o abençoa, o Senhor honra, o Senhor completa aquele espaço vazio que tem na sua vida e mal nenhum te visitará. Amém? Glória a Deus. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás da palavra do conhecimento. Mais uma vez, vamos parar de ignorar o Senhor. Ouve a instrução. Não ignore as palavras do Senhor. Certo? Vamos nos encher de Deus, nos encher de conhecimento e sabedoria. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui o rodapé, rapidinho. Então, fala assim. 19:13.
Vamos lá, o 13. O filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Os elementos que constituem um lar infeliz são apresentados neste versículo. Um filho insensato e uma esposa importunadora. Misericórdia, hein? O gotejar contínuo que exaspera uma pessoa é como um pernilongo irritante no meio da noite. Quando o sono está finalmente chegando, o zunido começa outra vez. Mais de uma pessoa já foi arrancada da cama por um inseto. Uma goteira, um pequeno inseto, uma esposa importunadora e contenciosa, aquela esposa que só briga, que só, entre aspas, maltrata filho, esposo, né? Que só sempre tá muito áspera, sempre tá muito brava, né? Uma esposa contenciosa, né? Uma goteira, um pequeno inseto, uma esposa importunadora e contenciosa podem levar um homem a se exasperar ou mesmo a deixar a sua casa. Um provérbio árabe expressa esse fato usando 3 palavras que rimam. Três coisas tornam uma casa inabitável: uma goteira, a importunação de uma mulher e os insetos. Misericórdia, né, gente? Vamos ser aí filhos obedientes, esposas saudáveis, para a gente poder manter o nosso lar, né? Sendo um local seguro, um lugar de refúgio, um lugar onde o esposo, a esposa, a família se sente acolhida, aonde a gente se sente bem, né? De estar na própria casa, certo? 19:14. 14 fala: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor é a esposa prudente. A esposa prudente contrasta com a esposa contenciosa. Uma esposa prudente é cautelosa e possui bom senso e discrição. Administre sua casa com competência e demonstre sabedoria prática. O contraste neste caso é entre a riqueza herdada e uma dádiva de Deus. O texto não trata dos casamentos infelizes, mas o autor confirma que o bom casamento deve ser considerado uma dádiva de Deus. Ontem, né, a gente leu aqui no capítulo 18, versículo 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Só para relembrar esse versículo também poderoso. Certo? Então, quem tem um bom casamento deve ser considerado como uma dádiva de Deus. Muitas vezes a gente casa, né? E no começo é tudo lindo, maravilhoso. E aí, coisas da vida vão acontecendo, circunstâncias. E aí, aonde é para o casal estar unido, desde o começo do casamento, como foi, manter essa união, esse amor, esse respeito um com o outro, um ajudando o outro, acaba que isso vai desaparecendo, sabe? Vai deixando morrer. Às vezes, pode ser sim por culpa da mulher, mas também tem uma parcela de culpa do homem. Às vezes é os dois, às vezes é um só. Então, o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar, né? Vamos se alinhar, vamos se respeitar, vamos viver como no início do casamento, né? A gente casou, a gente quis ter uma vida juntos pra gente viver bem, pra gente viver feliz, em união, né? Muitas vezes a gente tem uma família tão linda, né? E acaba deixando esmorecer. Então, que você possa ter a orientação do Senhor, a instrução do Senhor, para que a sua casa venha a ser uma casa de bênçãos, de paz, de tranquilidade, de presença de Deus, sabe? Que venha a ser uma casa, um lar aconchegante, onde todos da família possam se sentir abençoados. Amém? E que assim permaneça, né? O casamento sendo como uma dádiva de Deus, tá?
19, 21. 21 fala: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Os planos de Deus permanecem sempre. O que Deus determinou vai permanecer. O livro de Provérbios nos permite adquirir sabedoria e aplicar esse conhecimento de forma prática à nossa própria vida, né? Porque o Senhor aqui, Ele está nos instruindo constantemente. É só a gente colocar em prática da nossa vida. Podemos obter sabedoria por nossos próprios meios, mas nossa sabedoria sempre será finita em comparação com a sabedoria e poder ilimitado de Deus. Uma vez que Deus é absolutamente perfeito e tem o poder necessário para executar seus planos, Ele nunca é frustrado em seu desígnio, em seu propósito. Nossos propósitos são muitos e incertos, e seu sucesso depende da vontade de Deus. É aquilo que a gente falou. Conforme seja a vontade de Deus, o Senhor sabe exatamente o que é bom para nós. Somente os planos de Deus à prova serão bem-sucedidos. Amém? E por último, 19 e 22. 22 fala: o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. A misericórdia é um atributo que as pessoas desejam ver em outros e que Deus deseja desenvolver em nós. E como que é desenvolvido em nós? Através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, que o Senhor vai trabalhando dentro da gente, tá? Então a misericórdia é algo que Deus quer trabalhar dentro de nós. Ele quer desenvolver em nós. Essa misericórdia deve permear o relacionamento de toda esposa com seu marido. É um sinal de sabedoria e deve ser demonstrada numa vida piedosa, numa vida de benignidade. Toda pessoa que pratica a misericórdia fiel atrai outros para junto de si. Às vezes, no relacionamento de casamento, a gente fica esperando muito o outro. E às vezes, pode partir de você mesmo exercer essa misericórdia. Poxa vida, meu marido me chateou, né? Tô triste, mas vamos lá. Né? Espírito Santo, me conduz. Coloque em mim essa misericórdia que eu preciso ter. E aí, às vezes, partindo de você, o seu marido acaba também entrando em concordância e vocês entram em harmonia e tudo fica resolvido, tudo fica esclarecido. Amém? Toda pessoa que pratica a misericórdia fiel atrai outros para junto de si. Pratique a misericórdia pelo seu marido e ele vai ser atraído por você, tá? Ele vai vir junto com você por essa misericórdia também. O amor fiel é mais valioso do que riquezas. Até mesmo a pobreza é preferível à ausência desse amor. A bondade afetuosa de um homem é um dos elementos que permite a sua esposa confiar nele. Amém? Que você seja muito abençoado nesse dia, que o Senhor te abençoe poderosamente e até a nossa próxima leitura. Deus te abençoe.